Olá, boa tarde. Primeiramente, gostaria de agradecer a Condessos pelo convite para participar do Congresso Online de Desenvolvimento Sustentável. Meu nome é Carlos Massucato, sou engenheiro civil e estou aqui para compartilhar com vocês sobre a sustentabilidade na construção civil, tendências e inovação. Eu trabalho há mais de 35 anos no setor da construção civil, na cadeia do cimento e do concreto, especificamente nas áreas de P&D, inovação e sustentabilidade. Vou deixar no final da apresentação os meus contatos para dúvidas e esclarecimentos. Quando falamos de construção civil, temos que lembrar um pouquinho do concreto, que é o seu principal insumo. Não sei se você sabe ou não, mas o concreto é o segundo material mais consumido pela humanidade. O primeiro é a água. Ou seja, se nós não vivemos sem a água, certamente não viveremos sem o concreto. Se você olhar agora ao redor onde você está, você vai encontrar um pedacinho de concreto que faz parte da sua vida. Para isso, vamos entender um pouquinho da definição do que é o concreto. Concreto é um material formado pela mistura homogênea de cimento, agregados miúdos e graúdos, que são as areias e as britas, água, aditivos, que são produtos químicos que, quando adicionado ao concreto, melhoram as suas características. Da mesma forma, as adições. E toda essa mistura homogênea desenvolve as suas propriedades pelo endurecimento da pasta do cimento. Mas, além do conceito técnico do concreto, vamos perceber um pouco do papel do concreto para a sociedade. O concreto é essencial para a infraestrutura do mundo moderno. Nós precisamos das estradas, das pontes, das barragens, das edificações. Nenhum outro material é capaz de atender a demanda por materiais de construção. É um material disponível em grande parte do mundo e tem baixo custo. Mas tem um problema. A demanda do concreto ela tem sido crescente e, consequentemente, o impacto também é crescente. Se nós avaliarmos essa pesquisa da professora Karen Scrivener, da Universidade Politécnica de Lausanne, publicada em 2010, onde ela projeta a demanda global do cimento, eu fiz, este ano, a análise de quanto essa projeção estava correta ou não. E confirmei com os dados da China. Em 2019, a produção mundial, a produção de cimento na China, me desculpe, foi de 2,3 bilhões de toneladas, conforme previsto no artigo de 2014. Agora, se nós olharmos para o Brasil, em 2003, nós começamos com uma tendência do crescimento do consumo de cimento. Fomos bem até 2014 e caímos com todos os efeitos políticos e da economia que afligiu o país. Chegamos em limites bem baixos em 2019, 2018 e começamos novamente a recuperar em 2020. E já atingimos 60 milhões de toneladas. Pessoal, atenção nesse número. O Brasil produz 60 milhões de toneladas. A China produz 2,3 bilhões de toneladas, ou seja, há um grande impacto ambiental gerado pela indústria do cimento. Se nós avaliarmos esse outro gráfico, onde nós temos o crescimento da população e a produção de cimento e a produção do aço, metade dos anos 70, houve um descolamento do consumo de cimento, da produção de cimento para a produção do aço. E, claramente, em 2000, a tendência fica muito intensa, fica bastante expressiva a produção do consumo de cimento quando se compara com o aço. O aço tende a uma estabilidade, mas o cimento, de fato, decolou. E, com isso, se nós avaliarmos as emissões da construção civil e tomarmos como exemplo a indústria do cimento, tem alguns pontos importantes para nós entendermos. 38% das emissões globais fazem parte da cadeia da construção. Somente os produtos, a manufatura, de uma porção estimada do aço, do vidro e do cimento, correspondem a 10% das emissões globais. Entrando somente no detalhe do cimento,
30 a 40% das emissões diretas provém da queima de combustíveis fósseis para a produção de cimento. E os outros 60 a 70% decorrem da reação química envolvida na conversão do calcário, que é a matéria-prima para a produção do clinker, e o clinker, quando moído e adicionado a alguns outros elementos, transforma o cimento. Ou seja, a reação química envolvida na conversão do calcário em óxido de cálcio para a formação do clinker, que gera toda essa outra parte de 60% a 70% das emissões. Então, a indústria do cimento é uma indústria muito intensa em termos de emissão de CO2. Bom, em cima de todo esse cenário, o Brasil está fazendo a sua parte. Em 2019, a indústria do cimento lançou o Roadmap Tecnológico do Cimento, com uma proposta de partir de 560 quilos de CO2 por tonelada de cimento para atingirmos, em 2050, 380 quilos de CO2 por tonelada de cimento. É um desafio super importante como eu disse, desafiador para a indústria do cimento em si. Se nós analisarmos como está o Brasil em relação aos outros países, que é essa linha vermelha, que estou pegando aqui o mínimo valor brasileiro, desde 2014, nós estamos abaixo de todos os países. Ou seja, o Brasil, com a sua cultura da indústria, de utilizar resíduos, subprodutos de outros setores, como, por exemplo, da siderurgia, o resíduo proveniente da geração de termoelétricas, a escória de alto forno ou o fly ash, inserido no nosso processo de cimento, nós já temos emissões baixas dos nossos produtos. Ou seja, que vai nos permitir sair dos 560 quilos para atingirmos os 380 quilos em 2050. É um desafio importante, mas a indústria vem se preparando com isso através de ações de mitigação. E qual seria o potencial de mitigação na cadeia da construção? Vejamos, a industrialização do uso do cimento. O que significa isso? No Brasil, 66% das vendas do cimento é ensacado, e quase a sua totalidade é utilizada na produção de concretos e argamassas em pequenas obras. Isso gera um problema técnico. Um concreto produzido na obra, no esquema de bater a laje, de todo mundo se reúne no final de semana, ele tem em torno de 350 quilos de cimento por metro cúbico para atender a resistência necessária para a construção de uma casa. Este mesmo concreto, com maior durabilidade, e atendendo todos os requisitos normativos, pode ser produzido com 280 quilos de cimento, ou seja, 70 quilos de cimento a menos que o concreto virado em obra. Ou seja, você reduz de uma forma muito importante as emissões de CO2 quando você compra ou consome um produto de um processo industrializado. Da mesma forma, são as argamassas. As argamassas industrializadas, o consumo de um metro cúbico de uma argamassa industrializada, o consumo de cimento, é em torno de 240 quilos para 14 quilos de cal. Lembrando que a cal é muito intensa também na geração de CO2. Quando você produz essa argamassa na tua obra, são 260 quilos de cimento e 17 quilos de cal. Ou seja, industrializar os processos, você embarca uma tecnologia e mitiga CO2. A racionalização da construção, se nós pensarmos de uma forma clássica, nós estamos acostumados ainda a colocar tijolinho por tijolinho, bloquinho por bloquinho, revestir depois as outras paredes com argamassa. Temos que pensar em processos mais racionais para a construção. Vou citar um único exemplo, o sistema paredes de concreto, onde em 24 horas, todo aquele andar de um pavimento está totalmente pronto, com as tubulações hidráulicas e elétricas passadas, e já se começa um segundo andar depois dessas 24 horas. Toda a tecnologia, todo um processo controlado de mitigação de CO2. Isso é um processo de construção
racionalizada. E ainda nós temos o processo da recarbonatação. Se, por um lado, o cimento ele gera as emissões na sua produção, no uso e no pós-uso, ele consegue capturar esse CO2 da atmosfera por meio do processo da recarbonatação. Faltam ainda alguns dados para quantificar essa captura, mas ela existe, ela já é um fato dentro do meio acadêmico. Finalizando um pouco esse nosso processo, a importância da industrialização do cimento, eu queria apresentar para vocês este gráfico, onde nós temos o PIB per capita contra o percentual de cimento distribuído para as concreteiras. São os cimentos que são utilizados para a produção de concreto, do concreto nas concreteiras. Começamos pela análise do mercado americano, um país com alto índice de industrialização da sua construção. 75% do cimento é fornecido via concreteiras. Se analisarmos a China, em 2012, somente 12% do cimento era feito via concreteira. Em 7 anos, eles já pularam para 40%. Rapidamente, eles estarão dentro de um processo da industrialização da construção. O Brasil, nós estamos praticamente há 10 anos na casa do 25%, 23%, 27%, chegamos até 20%, ou seja, tem um espaço muito grande a ser desenvolvido ainda na indústria da construção, através de um processo da industrialização. Eu volto depois um pouco desse tema sobre alguns casos específicos, agora, na sequência, sobre as tendências. Sobre as tendências, esse slide expressa bem o que eu entendo da construção civil. Nós estamos na indústria 0.4, não na 4.0, como diversas indústrias já estão se classificando dentro deste processo. Isso fica muito claro quando eu faço uma comparação utilizando dados da McKinsey de 2017, onde eu analiso o crescimento da produtividade, okay, versus o do índice de digitalização do setor. Nós estamos aqui. Nós perdemos ainda a indústria de caça e pesca. Tem todo um cenário a ser construído, tem muito trabalho a ser feito dentro desse processo da digitalização e consequente para aumentar a nossa produtividade. Como os pontos principais dessa nossa jornada, eu sempre gosto de citar as publicações e as palestras do professor Vanderlei John, da Universidade de São Paulo. Sobre a produção digital dos materiais e componentes da construção, ele cita alguns pontos, que é o que nós temos que buscar para o nosso setor. Primeiro, o aumento da produtividade. Segundo, saber melhor fazer o uso dos recursos naturais. Monitorar os processos de produção e do uso das estruturas. Vamos lembrar um pouquinho, quem é de São Paulo, nós tivemos as marginais paradas, em função do problema das pontes, pertinho da ponte do Jaguaré. Se nós tivéssemos monitoramento dos nossos processos, das nossas estruturas, nós saberíamos o que poderia estar acontecendo. Mesmo assim, os nossos processos precisam estar permanentemente sendo otimizados. Temos que pensar de uma forma diferente, formas de produção mais sofisticadas, e não pensarmos em assentar tijolinhos por tijolinhos. Eu separei para a nossa discussão 3 pontos importantes num curto prazo que devem ser intensamente trabalhados pelo setor. Começando pela sustentabilidade. As empresas que levam o carimbo do ESG terão vantagens competitivas. O mercado financeiro já olha de uma forma diferente para essas empresas. Para as obras, elas precisam buscar a certificação ambiental. As mais complexas, a LEED ou a Aqua, ou as menos complexas, por exemplo, como a EDGE. E para as indústrias dos materiais, as EPDs e as HPDs, Environment Products Declaration. Da mesma forma, Health Product Declaration. São setores são ações que têm que estar totalmente engajados no nosso setor da indústria da construção, no foco da sustentabilidade. Como já falamos, a questão da industrialização, sistemas construtivos industrializados. Temos que fomentar, de certa forma, por pesquisas,
por incentivos governamentais à industrialização da construção. E não deixar de esquecer os que materiais precisam trazer maior durabilidade, menor manutenção e produtos mais sustentáveis. Mas o grande ponto que eu gostaria de comentar com vocês sobre inovação e tecnologia não é um produto, e nenhuma novidade para o setor, mas é claramente uma mudança de um mindset da alta direção das empresas. Nas entrevistas que eu participo, quando eu recebo empresários para discutir junto ao meio acadêmico, eu preciso inovar, eu sou uma empresa inovadora. Quando você faz uma análise mais profunda, são processos de melhoria contínua dos seus processos. É muito difícil essa discussão. As empresas querem inovar, mas não sabem como inovar e não sabem trazer esse problema para a academia, para que se possa realmente criar algo disruptivo para o setor, algo que modifique todo o nosso status quo que vivemos hoje para a indústria da construção. E para isso, temos que pensar num ponto importante, é a desmaterialização da construção, é fazer mais com menos. Eu gosto de citar um pouquinho essa frase do Saint-Exupéry. Sim, Saint-Exupéry é o rapaz do Pequeno Príncipe. Ele é um apaixonado por mecânica, como aviador também, mas ele diz para nós aqui uma pequena adaptação, né? Que o projetista sabe que ele atinge a perfeição não quando não há mais nada a acrescentar, mas quando não há mais nada que ele possa reiterar do seu projeto. Isso que eu entendo pela desmaterialização dos nossos processos da construção civil. Vejamos um pouquinho as questões dos materiais, das mudanças climáticas, quando nós pensamos na questão da desmaterialização. Temos que estar, todos nós, cientes que temos que reduzir a pegada de CO2 dos nossos materiais, sendo ele em produção ou no transporte. Reduzir a energia e o CO2 no uso dos edifícios. Lembra, nos slides iniciais, os 38%, 10% é materiais. E os outros processos pertencem ao uso das construções. E tentarmos no trabalho de capturar o CO2 durante o ciclo de vida dos edifícios. Dentro dessa lógica de usar materiais e da desmaterialização, quero compartilhar com vocês o bom uso dos materiais. Pensemos na China, como exemplo, que produz 2,3 bilhões de toneladas de cimento. Areia é um recurso que vem da natureza. Tem areia para toda a produção global. Nós vamos ter que extrair das cavas, dos rios, nas várzeas, diretamente no leito. Como vamos fazer com esse tipo de processo? Essa é a nossa preocupação de usar bem os nossos recursos. Demonstrando aqui, por exemplo, o que nós fazemos errado. As areias, elas são extraídas das várzeas, o rio está aqui atrás, mas quando chega nas nossas obras, nós colocamos no térreo, soltamos, sem uma proteção. Olha o que se perde de areia de um bem tão precioso da natureza. Ou quando fazemos pior, para corrigir deficiências na construção do prédio, que não são industrializados, colocamos 10 centímetros de revestimento nesses edifícios. Isso cai, isso gera patologia. E o final são quantidades enormes de resíduos gerados pela construção, denominados de RCD, resíduo de construção e demolição. Esses materiais bem tratados podem retornar como agregados para a produção de argamassas e de concreto. Mas um pouco da nossa questão cultural. Lembre-se que quando nós terminamos as obras, no final, na porta das nossas obras, tem uma caçamba de materiais. Se lá fossem colocados, separados os produtos, assim como estamos fazendo nossa residência, metais, plástico, papel, se nós separássemos o que fossem tijolos e concreto do aço, seria um benefício enorme para nós. Mas não, colocamos lá a limpeza do jardim, ou alguém passa uma caçamba, coloca um armário, ou um sofazinho, o plástico. Isso não facilita essa recuperação dos produtos para devolver para o próprio mercado em si. Então, é um pouco da nossa cultura que tem que ser modificada. Mas tem coisas boas acontecendo. Por exemplo,
A Vale está montando um projeto para pegar o rejeito da mineração e produzir areia, em um processo totalmente industrial. Mais que isso, ela está construindo fábricas para que se utilizar essa areia como artefato, produzindo bloquetes de pavimentação, blocos para a construção, ou seja, existem iniciativas que podem ser tomadas, levando todo esse processo que nós falamos, a desmaterialização, em conta. Bom, vamos para o nosso novo bloco sobre inovação. Eu queria começar com vocês falando sobre inovação, sobre a questão dos materiais de alta performance. Vamos começar pelo concreto, que é o principal insumo da cadeia da construção. Num convênio entre a Intersemente e a USP, essa parceria, foi desenvolvido o LEAP Concrete. O LEAP é uma tecnologia que permitiu a redução de 10% do consumo de água, 40% do CO2 e aumentou a performance do produto. O LEAP ele consegue produzir um benchmark de performance do cimento em concreto. São essas iniciativas que a iniciativa privada tem que se unir com a academia e criar novos produtos nesse nosso ecossistema da sustentabilidade. E dessa forma, exemplificando um pouco esse processo, dentro do desenvolvimento do LEAP, foram lançados dois KPIs, dois indexadores para aquisição do concreto, para uso em construção. O Binder Intensity, o que ele mede? Ele mede a quantidade de cimento por megapascal gerado, pela resistência daquele produto. Se nós analisarmos os concretos convencionais, que estão aí praticamente em todo o mercado, eles geram em torno de 10 quilos por megapascal. Ou seja, a performance do concreto produzido é em torno de 10 quilos por megapascal gerado. Mas é possível criar formulações, através da tecnologia, que você vai consumir 4 quilos por megapascal. Você reduz intensamente o consumo de cimento e, consequentemente, a pegada de CO2. Da mesma forma, vejamos aqui, o CO2 Intensity é os mesmos dados para o Binder Intensity, analisando a pegada de CO2 daqueles concretos. Nós ficamos aqui em torno de 6 a 8 quilos de CO2 por megapascal, mas é possível fazer formulações em torno de 2 quilos por megapascal. Esse é um processo de materiais de alta performance, nesse caso, um concreto. Da mesma forma, a comunidade acadêmica e as próprias economias estão mobilizando para este lado. Vejamos um pouquinho o que aconteceu em duas importantes economias globais, Estados Unidos e China. Estados Unidos, em 2019, fez uma alteração na norma de cálculo estrutural dos projetos americanos, com um ponto importante: modificar a performance do aço, permitir o uso de aços de maiores resistências para serem utilizados na construção. Da mesma forma, em 2018, a China altera a sua classe de aço, permitindo aços de maiores resistências. O que acontece quando você faz isso? Desmaterializa o processo. Esses são os benefícios que você coloca materiais de alta performance. Esse caso, publicado na Concrete International, em agosto do ano passado, de uma estrutura norte-americana, o consumo de aço reduziu 24%. Não é só o aço que reduz. Você reduz o volume de concreto que é lançado, você reduz o volume de concreto dos elementos estruturais, você reduz a área de forma, você reduz o tempo do lançamento de concreto, que você gasta energia para você vibrar, ou seja, só benefícios em detrimento da sustentabilidade. Mas existem também outros processos de materiais de alta performance, como, por exemplo, o concreto fotocatalítico. O que é isso? É um concreto autolimpante, onde tem incorporação do dióxido de titânio na sua dosagem, no próprio concreto, ou nos sistemas de proteção da superfície,
dos hidrofugantes que inserem o dióxido de titânio nas suas formulações. Esse caso aqui é a Igreja do Jubileu de Roma, em um concreto branco. Lindo, totalmente limpo e branquinho por toda a sua eternidade, digamos assim. No campo do vidro, da indústria do vidro, temos o Smart Glass. O que é um vidro inteligente? É um vidro que ele tem modificações na estrutura do vidro ou em tecnologias que aumentam o comportamento de um produto à base de vidro ou polímero. E o resultado disso é que quando você tem a incidência da radiação solar, ele se torna mais escuro conforme a temperatura vai aumentando. Você cria aquele conforto térmico dentro do ambiente que você está convivendo, reduzindo o consumo de energia da mesma forma. Além de você ter total controle da luminosidade dos seus processos. Ou seja, na hora certa, você controla a sua luminosidade. O concreto fosforescente foi desenvolvido numa universidade mexicana, Michoacana, acho que é isto. Ele insere cristais que geram o brilho no cimento quando ele absorve a luz do dia, e quando vai chegar do cair da noite, ele passa a emitir essa energia acumulada. Quando fica escuro, ele emite energia acumulada, da mesma forma que acontece com os materiais fluorescentes, perdão. É a mesma lógica, só que é uma ciclofaixa, você reduz a geração da energia, além do conforto do usuário em si, e trafegar sobre um concreto desse padrão. As telhas fotovoltaicas já fazem parte do nosso dia a dia, já é comercializado no Brasil e gera a energia através da energia solar em si. Eu gostaria de citar esse exemplo aqui muito interessante, que é a questão do aço de alta performance com o uso de nióbio, produzido pela CBMM, uma empresa brasileira que detém a tecnologia do uso do nióbio, onde eles produzem aços de alta performance que geram alta resistência, excelente soldabilidade, a tenacidade em baixa temperatura, uma ductibilidade esperada pelo seu usuário em si, resistente à corrosão e uma alta conformabilidade do seu uso. Ou seja, é uma solução para a infraestrutura totalmente focada com a desmaterialização, com o uso e o material de alta performance. Ou seja, são essas iniciativas que as indústrias devem buscar para beneficiar do nosso escopo da construção com viés para a sustentabilidade. E para isso, existem movimentos acontecendo a todo momento. Eu acho que esse aqui é um movimento para compartilhar com vocês, inédito a nível global. É uma parceria entre a Universidade de São Paulo, a Associação Brasileira de Cimento Portland, criando um hub de inovação hard-tech para a construção digital. Lá serão estudados a impressão 3D para a construção civil, os sistemas de construção industrializada, a própria indústria do cimento, ou seja, quando você tem essa somatória, você gera esse benefício diretamente para a sociedade. Queria destacar aqui sobre a proposta do Hub, um pouquinho do discurso do Dr. Vahan, o reitor da Universidade de São Paulo, que expressa um pouco esse nosso sentimento de um projeto que eu venho participando na sua coordenação e que terá muitos frutos a entregar para a sociedade. Ou seja, é uma parceria que é um exemplo significativo da chamada terceira missão da universidade, ao integrar e unir no campo da pesquisa aplicada os esforços da academia e da iniciativa privada em prol da melhoria e da modernização da área de construção e materiais cimentícios, com vistas principalmente à produtividade e redução do impacto ambiental. Para concluirmos, o que eu tenho divulgado, o que eu tenho trabalhado, o que eu tenho tentado passar para o ambiente industrial. Nas minhas análises dos próximos 5, 20 anos, até um pouquinho para frente ainda, já porque está tudo mudando muito rápido, mas há uma certeza para isso. A indústria da construção fará uso dos materiais cimentícios.
mas algumas coisas serão diferentes. Deverá ter um viés voltado para a necessidade dos clientes e seguindo diretrizes da sustentabilidade. Um pouco dessa minha certeza, novamente, vem em função das palestras do professor Vanderlei John. Qual o racional por isso? É simples. Não tem nada levantado ainda que nós teremos alguma alteração na composição química média dos materiais. Mas, por outro lado, teremos uma variedade maior e a especificação dos nossos produtos. Temos que ter uma melhoria mais rápida e continuada. Mas os produtos serão, talvez, novas funções e novos desempenhos. Processos de produção devem ser incrementados na análise da vida útil da construção e com menor impacto ambiental. Pessoal, agradeço imensamente estar aqui com vocês. Deixo aqui os meus contatos e me coloco à disposição de vocês. Boa tarde, novamente.